Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu vou conversar aqui com um ilustrador que recentemente lançou uma HQ, né, uma história em quadrinhos. Hoje eu vou falar com o Renato Brito. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença, obrigado por estar aqui divulgando também, né, o Trovão, que é o quadrinho que eu lancei recentemente. Trovão, o poder das decisões, né? É o nome da HQ. Isso aí. Como é que surgiu a ideia da HQ? Você é ilustrador desde a infância? Quanto tempo? Eu gosto de desenhar desde pequeno, né? Sempre desenhando, sempre lendo quadrinho, assistindo animação. E o Trovão é uma ideia antiga, assim, eu tinha, já quando eu era criança, já tinha criado esses personagens. E eu tinha deixado eles guardados, assim, né, num cantinho ali das criações, e eu resolvi daí transformar ele num quadrinho no ano passado, em 2023, né, e daí eu fui organizando, fui preparando tudo mais, então, era uma vontade que eu tinha de resgatar esses personagens, de contar uma história de aventura e também uma história que se passasse aqui em Passo Fundo, né, que fosse uma história diferente, assim. Então, reuni tudo isso. Isso é um diferencial, né? E realmente, as histórias em quadrinhos, às vezes, elas são consideradas como uma espécie de subliteratura. Até hoje eu percebo que existe esse preconceito, né, no nosso país, de olhar para as histórias em quadrinhos e menosprezar a questão do roteiro, por exemplo, a questão da história em quadrinhos como uma forma de arte. Se você ainda sente isso no nosso país, assim, ou aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que já melhorou bastante, mas ainda tem. Tem um pessoal que associa a história em quadrinho como se fosse algo infantil também, né? Como se só tivesse quadrinho para criança, né? Na real, tem uma variedade enorme, assim, né, de quadrinhos para todas as idades, todos os assuntos. Tem desde algo mais descontraído até coisas mais complexas, né? Quadrinho jornalístico, então tem uma variedade. Eu acho que hoje em dia está um cenário bem melhor, mas ainda tem essa sensação, né? Um público ainda com a sensação de como se o quadrinho fosse infantil ou fosse uma pré-literatura, assim, né? Como se depois que a gente começasse a ler, né, prosa e tudo mais, a gente não tivesse que abandonar o quadrinho. Eu acho que isso existe ainda, mas acho que está se enfraquecendo, assim, um pouquinho esse pensamento, mas ainda tem. Eu acho que o que contribuiu bastante para isso foram as graphic novels, né? Os romances gráficos que surgiram ali com histórias mais adultas, mais sérias, mais voltadas para um público adulto, né? Eu acho que a partir dos anos 70, mais ou menos 80, isso, né? Tem o Will Eisner lá nos Estados Unidos, foi um responsável, né, por trazer esse novo formato, assim, né, de quadrinhos mais longos, com temáticas às vezes mais complexas, mais densas, né? E realmente tem quadrinhos, por exemplo, que ganharam o prêmio Pulitzer, que é um prêmio super importante de jornalismo. Então, eu acho que esse formato da graphic novel, assim, ajudou a quebrar essas barreiras, assim, né, de estrutura de quadrinho, de temática também, né? E sobre o que trata o Trovão? Porque eu percebi, assim, que ele tem pela capa, né, ele é uma HQ sobre heróis, mas voltada para um público infanto-juvenil, seria o público? Isso, eu pensei, organizei, né, o Trovão como um quadrinho infanto-juvenil, mas eu tenho recebido, assim, retorno de gente, né, adulto, de outras idades que estão curtindo também. Então, eu acho que não se limita, apesar de eu ter preparado como infanto-juvenil, acho que ele não se limita só para essa idade. O Trovão, ele é uma aventura, né, que se passa aqui em Passo Fundo, que acompanha a história da Tina, que é a protagonista. Ela é uma menina super sonhadora, assim, ela é uma pessoa simples, né, uma moradora simples, um estudante, e ela quer ser rica e famosa. Então daí ela sonha em conhecer a Soraya Solar, que é uma blogueira que vai inaugurar uma loja aqui em Passo Fundo, e no meio do caminho da Tina vai aparecer um ser mágico, protetor da natureza, que ele está investigando um caso que está acontecendo aqui em Passo Fundo. Então é uma aventura divertida, engraçada, meio maluca, assim, às vezes também. Então é bem diferente. É um gênero no sentido, assim, que uma história muito atual, né, que faz esse link com as redes sociais, com essa necessidade
de aparecer, digamos assim, nas redes sociais, que os jovens têm muito isso, né? Exatamente. Eu quis puxar esse lado. Tem uma problematização ali no sentido de, né? Isso, exatamente. Eu quis trazer isso, também porque o Trovão fala sobre sustentabilidade, né? Que é uma temática super importante hoje em dia, e eu quis trazer sobre um outro viés também, essa temática, porque a gente está acostumado a ver a questão da sustentabilidade como uma questão de preservar a natureza, né? Tipo, plantar árvore, tem toda essa coisa, esses elementos, essas ações que são importantes, mas também tem esse outro lado porque por meio das redes sociais se incentiva muito o consumismo, né? Um consumismo desenfreado, um consumismo assim meio racional às vezes, né? De ficar comprando coisa. Então eu quis trazer esse lado. Então, tipo, a questão das redes sociais, dessa coisa de se preocupar muito com engajamento, com likes, coisa e tal, eu trouxe esse lado associado com a sustentabilidade, né? Que é tipo, como às vezes esse comportamento nosso nas redes sociais incentiva um consumismo que é desnecessário, assim, né? Que não, realmente não seria tão, não é preciso, né? E na verdade eu acho que incentiva também muito a vaidade, né? Eu acho que, então nesse sentido o quadrinho trata um pouco sobre isso, né? Essa questão da vaidade de você querer aparecer, mas nem tudo aquilo que aparenta é também, né? Com certeza. Tem muita encenação, assim, né? Muita criação, assim, de cenários, de um teatro ali na rede social que se faz, assim, que não corresponde com a realidade. E é meio que o que a Tina, né, a protagonista, está vivendo, assim, ela quer transmitir, né, para os seguidores dela que ela é já é uma pessoa super rica e famosa, assim, mas na real ela é muito simples, estuda no colégio, trabalha num quiosque do shopping, sabe? Então tem muito dessa fantasia, assim, né, que acontece, e eu brinco com isso no quadrinho também. Que legal! E assim, os desenhos todos e o roteiro são teus também? Isso, eu fiz o roteiro e os desenhos, né, o roteiro ocupou boa parte de 2023, assim, eu pesquisando, organizando, enxugando as ideias, porque eu me desafiei a ter um limite ali, né, de páginas, então eu me desafiei a conseguir concentrar ali todas as ideias nesse número de páginas. E então eu tive que cortar coisa, tinha mais personagens que eu queria trazer, mais situações que eu queria trazer, assim, também. Então daí, tipo, eu tive que dar uma controlada ali. E pra mim, assim, que eu sou mais acostumado a desenhar, o roteiro é bem desafiador, eu imagino, porque assim, isso me lembra muito, por exemplo, né, associando os quadrinhos com a literatura, é uma das principais ações de um escritor mais profissional, é que ele tem que saber cortar o texto, né? Exatamente. E é uma das partes mais difíceis, geralmente, para quem está aprendendo a escrever, é saber fazer esses cortes. Eu acredito que no roteiro também, né, não é diferente, você tem que cortar porque tem que caber um espaço, tem que mandar a mensagem, tem que conseguir concisão, né, no texto, até para não perder o ritmo da leitura, né. Então veja como se parece com a própria literatura. Sim, com certeza. E além desse aspecto assim do roteiro, tem um outro que eu não posso estar escrevendo uma história que ela se repete, né, no desenho. Tipo, o texto tem que estar contando alguma coisa e o desenho tem que estar contando outra coisa. Então, tipo, é um roteiro para as falas, né, é o texto que aparece ali no quadrinho, e um outro roteiro para a parte visual, assim. E no Trovão ali tem muitos momentos ali em que o texto está falando alguma coisa e no desenho está acontecendo outra coisa, ou tem um detalhezinho escondido ali, sabe? Então, tipo, não pode ser uma fala, a gente chama isso de fala expositiva, né? Exato. Não pode repetir o desenho na fala do personagem. Ficar redundante, daí fica chato. Fica assim, chato, né? Isso acontecia muito nos quadrinhos antigos. Antigos dos anos 70, isso me lembrou muito dos anos 70, né? E, tipo, o Batman dava um soco e o Robin dizia: Batman, você deu um soco. Isso, você deu um exatamente. soco, Batman. E fica chato, assim. Uma coisa, né? Hoje em dia, nossa, não tem, ficaria muito chato ler dessa forma, assim. Não tem como, né? E até porque hoje em dia, uma coisa assim que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos, né? Hoje em dia a gente vive num mundo soterrado por imagens. Né? Até há pouco tempo, não muito tempo atrás, a imagem era uma coisa muito mais rara do que hoje. Né? Então hoje você vai fazer um desenho, você tem que surpreender através do desenho também. Eu acho que para os desenhistas parece que ficou, para os ilustradores tem ficado cada vez mais difícil nesse sentido. Eu não sei se você concorda com isso ou não. Eu acho que hoje em dia a gente precisa aprender a comunicar de verdade, assim, pelo desenho, sabe? Não pode ser só um desenho estático ali que está
repetindo a informação ou não está trazendo informação nenhuma, é só representação de alguma coisa. Hoje em dia a mensagem é bem importante, assim, é bem desafiador, assim, porque às vezes tu pode desenhar uma coisa, né, com uma ideia e o espectador entender de outra maneira. Então, tipo, o desenhista precisa, o ilustrador, né, precisa aprender a comunicar, assim, as cores que tu está trazendo, as formas que tu está trazendo, o que eles estão representando, o que eles estão transmitindo, né? A imagem tem que ter valor por si mesma. Exatamente. Né? Independente do roteiro, ela tem que ter um valor por si mesma, né? Ela ter sua própria mensagem, sua própria comunicação ali. E é interessante porque antigamente os desenhos surgiram como uma forma apenas de complementar o roteiro e o texto, eu acho. Né? Exatamente. Eles faziam uma complementação, né? Eles não eram uma realidade em si mesmo, né? Sim, era tipo quase supérfluo, né? De certa maneira, assim, era um extra. Eu lembro muito dos quadrinhos do Alex Raymond, por exemplo, ou dos sim. primeiros do Fantasma, do Lee Falk lá, que eram quadrinhos assim que aparecia, por exemplo, o Fantasma, que é um dos meus personagens favoritos, né, pela rica história dele. Sim, clássico. Os mais novos vão escutar nós aqui, eles nem sabem o que a gente está falando, tá? Mas, enfim, um dos primeiros personagens, eu acho que foi o primeiro herói mascarado das histórias de quadrinhos. Eu acho que é o Fantasma, acho que é o primeiro. E ele tinha, às vezes aparecia lá, cenas estáticas com ele parado, assim, só desenhava simplesmente o busto e a cara dele, assim, né? Desenhava e botava uma frase lá, fazer uma coisa, não tem necessidade de fazer, né? Para que desenhar uma coisa dessas, né? Mas houve toda uma evolução ao longo do século XX, né? Isso que eu acho que é importante a gente passar para as pessoas que estão nos assistindo, porventura não conheçam as HQs, né, histórias em quadrinhos, porque hoje é uma linguagem assim que inclusive é considerada uma arte à parte. Exatamente. Né? É porque mistura a linguagem da literatura, né, todos os elementos da literatura com o da arte visual, assim, é outra coisa. É o cinema com a literatura. Exatamente. Né? Sabe que teve uma polêmica, eu acho que o ano passado, sobre colocar, por exemplo, o Maurício de Souza na Academia Brasileira de Letras. Qual que é a tua opinião sobre isso? Assim? Tu acha que... Eu acho bacana, eu gosto da ideia de considerar a literatura, né, porque, de certa maneira, assim, reconhece o valor, porque existe um valor no quadrinho, né, mas eu entendo, teoricamente, que ele é um outro elemento. Um outro elemento, sabe? né? Mas eu gosto da ideia, se considerar a literatura, eu estou gostando, estou achando bem positivo. Mas eu, por exemplo, já considerei assim que, de repente, até seria uma desvalorização dos quadrinhos, porque os quadrinhos, eles não precisam da literatura para serem valorizados. Isso é verdade. Porque o quadrinho é uma arte que tem valor em si mesmo, né? Com certeza. Tem essa perspectiva tem também. Possibilidades, assim, que nem tem um escritor super renomado, né, o Alan Moore, que ele, os quadrinhos dele, assim, ele cria coisas, tipo, da combo, assim, que ele pensou isso, assim, extrapolando, assim, as possibilidades do que dá para se fazer com o texto e com a imagem, né? É muito complexo, assim. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões assim, sobre a tua trajetória, principalmente enquanto quadrinista, né? Porque eu sei que aqui no Brasil isso não é muito fácil, né? Eu acho que assim, em outros países que produzem quadrinhos, como por exemplo na Itália, nos Estados Unidos já é bem difícil, eu imagino que no Brasil deve ser ainda mais difícil, né? E a gente vai mostrar também um pouco as tuas ilustrações aqui, que esses dias você estava com uma ilustração no Bela, né? Isso, uma exposição lá no Bela Città, foi bem legal, tive uns retornos bem legais assim de lá. Que bacana! Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós estamos falando aqui sobre um assunto que eu acho muito bacana, assim, que é muito importante, inclusive serve de porta de entrada para leitores, né, que é sobre histórias em quadrinhos. E eu trouxe aqui para conversar sobre isso o ilustrador Renato Brito, que esses dias estava aí com uma exposição no Bela Città, né, e ele trouxe aqui até alguns quadros que foram expostos, este aqui é um deles. Você disse que você teve um belo retorno aí da exposição, né?
Como é que foi essa experiência, assim, de... Foi muito legal, eu recebi o convite, né, de organizar a exposição ali no Bela Titá. É uma exposição de cartoons, né, de tirinhas e cartoons também. E foi muito interessante, assim, porque no Bela Titá tem um outro público, né? É isso que eu pensei, porque como fica no meio ali do trânsito, de repente muitas pessoas que não conhecem o gênero, né, ou que não entram numa banca. Aliás, banca hoje em dia nem existe, difícil, né? né? Nem existe banca mais, né? Mas não entra numa livraria, porque o único lugar que você vai ter hoje quadrinhos para vender geralmente é em alguma outra seção das livrarias, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de mostrar os quadrinhos para esse outro público. Exatamente. Até fazendo um link, assim, no ano passado eu organizei um evento de ilustração de quadrinhos aqui, que foi o Olhar Gibi, e eu recebi também um retorno de lá que teve muita gente descobrindo que tinha ilustradores em Passo Fundo. E eu acho que a exposição no Bela Titá teve essa mesma sensação, eu acho, para algumas pessoas, de gente se surpreendendo, assim, de ter alguém que faça quadrinho, que faça cartoon aqui em Passo Fundo, né? Então acho que foi uma boa oportunidade, assim, de o pessoal ter contato, que é possível aqui em Passo Fundo também ter artistas desse meio, assim, né? Não, e tem vários, tem alguns. Com certeza, né? sim. Que fazem ilustração inclusive quadrinhos. Quadrinho, né? Eu acho que o público tem que conseguir ter mais acesso a eles, ali, visualizar mais eles, assim, porque tem muito talento, assim, muito talento precioso aqui em Passo Fundo, né, para ser reconhecido. No caso, a tua trajetória como quadrinista, assim, como eu estava falando antes, né, a gente tem, no Brasil a gente tem ainda uma grande dificuldade. Eu lembro, né, não sou da área especificamente, mas eu lembro que nos anos 80 teve um boom ali de quadrinistas brasileiros com as publicações de horror, né, a gente teve ali a Espectro, que publicava quadrinhos brasileiros e tal. Tivemos ali acho que a Sobrenatural também, enfim, várias revistas ali mas sempre foi meio difícil essa realidade, né, pro brasileiro, pro quadrinista brasileiro. Hoje em dia o mercado está mais receptivo, tem novas publicações, a internet tem ajudado nisso também? Sim, com certeza. Eu acho que, né, o exemplo maior, assim, de quadrinista de sucesso é o Maurício de Souza, né, que tem um império ali junto com ele. E eu acho que por um bom tempo foi ele, assim, que predominou. Mas hoje em dia, graças à internet, né, tem muita gente aparecendo, muito trabalho diferente de várias regiões diferentes, assim, que por um tempo, que nem nos anos 80, que tu comentou, nos anos 90, era bastante ali na região sudeste, ali, né? Rio-São Paulo, exato, né? Igual o eixo Rio-São Paulo, né? Isso, ainda é, né, bem forte ali, mas hoje em dia, gente do Ceará, gente lá do norte, né, tem até o Norte em Quadrinhos, que é um movimento bem forte, assim, que está trazendo visibilidade ali para os artistas daquela região, né? Então, acho que hoje, graças à internet, está conseguindo pulverizar, assim, né? Aparecer em vários outros cantos, assim. E muita gente boa, assim, né? Hoje tem Carlos Ruas, tem o Paulo Moreira, tem a Ilustralu também, tem vários nomes, assim, super interessantes de quadrinho com artes diferentes, assim, né? Porque teve a época ali do terror, que nem tu comentou, né? Que predominou. Daí eu acho que a parte do infantil também teve momentos ali bem fortes, e a parte do humor. Acho que humor e infantil foram por um bom tempo, assim, as duas correntes, dos quadrinhos aqui em Passo Fundo, no Brasil. Mas hoje em dia tem de tudo, assim, tem para todos os gostos, sempre tem, até mangá brasileiro está saindo hoje em dia, assim, também. É que é uma coisa que os mais jovens gostam bastante, né, também, né? E veja assim, ó, uma coisa que eu acho bem interessante. Hoje em dia tem sites em que você pode ler os quadrinhos também, né? De assinaturas, porque eu vi, inclusive alguns com quadrinhos meio que voltados, 70% deles mais ou menos, para quadrinhos brasileiros, pelo que eu vi. Isso, tem... Para autores brasileiros. Exatamente. Né? Não sei se tu faz parte de algum, ou já pensou em... Eu já participei de algumas coletâneas, não em formato de site, assim, mas a coletânea física, que uma delas foi a Winco, que é organizado pelo Rafa Pinheiro, que é lá do Rio de Janeiro. Ele é editor da editora Guará, também, que publica só artistas brasileiros. E eles organizam ainda nessas coletâneas temáticas, assim. Então eu já participei de algumas. E tem o Funktoon, que é um aplicativo que ele só publica quadrinhos brasileiros.
Functum. Isso, é um aplicativo bem bacana, assim. É outra oportunidade também de encontrar artistas que não são ali da nossa bolha ali, né? Gente de todos os cantos, gente que às vezes a gente só conheceria antes se a gente fosse até a cidade, a região ali da pessoa, para encontrar ela num evento, alguma coisa assim, né? Hoje, graças a esses sites e aplicativos, assim, é possível a gente encontrar fora, né, da sua região ali. Quais que são as tuas referências assim de roteiro? Eu me lembro que uma vez eu ouvi o Watson Portela, ele sempre dizia que o principal furo muita entrevista que ele deu uma vez, o principal furo da HQ brasileira ainda era o roteiro. Né? Porque às vezes você tinha ilustradores, mas você não tinha roteiristas. Exatamente. Ou nem todo ilustrador era um roteirista e vice-versa. Né? Tinha ali um desencontro, digamos assim, no meio artístico. Quais que são as tuas influências de roteiro? Assim? Tu citou o Alan Moore já? Né? Eu gosto bastante de Alan Moore. O Alan Moore é muito bom. Quem não gosta? Né? Ele é muito genial. Mas um que para mim assim tá no topo assim entre todos é o Osamu Tezuka, que é do Astro Boy, né, da Princesa e o Cavaleiro. Lobo Solitário, né? O Lobo Solitário é um outro artista. Não é ele? Não é o Osamu Tezuka. É um outro artista. Agora eu me esqueci o nome do Lobo Solitário. Mas o Osamu Tezuka eu gosto porque ele tem a questão de trazer uma mensagem, né, nos quadrinhos dele, e também tem uma questão de ele explorar todos os gêneros, assim, sabe? Ele ficou conhecido, né, pelos quadrinhos mais fofinhos, assim, né, que nem o Astro Boy, a Princesa e o Cavaleiro e tudo mais. Mas ele também já fez drama, já fez terror, já fez suspense, sabe? E eu gosto, assim, da pegada dele porque, por exemplo, ele está conduzindo uma aventura ali e ele dá um toquezinho de piada, ele põe um gag ali escondido, né, num cantinho ali do quadrinho. Então eu gosto da maneira como ele trabalha, assim. Ele é considerado um dos pais, um dos criadores do mangá, né? Exatamente. É ele que definiu o que a gente entende, assim, de mangá hoje em dia, foi ele que definiu, assim, aquele olhão grande, coisa e tal, já estava se formando lá no Japão, assim, mas ele que cristalizou, assim, né, o formato do mangá. Tem muitos jovens que leem e nem não sabem a origem, né? Eu tenho muitos alunos de 14, 13 anos de idade que são fissurados em mangá, assim, eles gostam muito do gênero. E eles já não gostam mais tanto de quadrinhos americanos, por exemplo. Por que tu acha que está acontecendo isso? Eu acho que o mangá ele tem a vantagem de uma variedade maior de temas, né? Por exemplo, tem mangás que as meninas vão conseguir se identificar, né? Que vão tratar de outros assuntos, meninos vão conseguir encontrar de assuntos variados também ali. Então, acho que tem uma variedade gigantesca, assim, e os americanos ficam muito só no super-herói ali, né? Naquele mesmo formato de sempre. Outra coisa também, um outro ponto é que tem as histórias têm início, meio e fim, né? Que acho que é importante tu encontrar a evolução ali do personagem, que nem pegando o exemplo clássico ali do Dragon Ball, tu pegou o Goku criancinha e foi ele virando adolescente, adulto, sabe? Até virando pai. Exato, né? Virando pai e tudo mais. Então eu acho que tu consegue acompanhar a evolução. É inspirador também, porque é da cultura do japonês ali, né? Trazer mensagens, coisa e tal ali, né? De disciplina e tudo mais, ou de superação, assim. E outro ponto super forte é que tem o apoio ali do audiovisual ali, né? Tem dos animes, né? Isso, porque o mangá já com um traço muito bonito também. Exatamente. Né? Então acho que é uma potência, assim, né? O mangá. Tanto que é o tipo de quadrinho que mais vende hoje em dia. Na Europa, lá na França, é um dos principais mercados de quadrinhos. E o mangá vende mais do que os próprios quadrinhos franceses, assim, né? Que é super forte, assim, né? Na Europa. Então, o mangá é uma potência. Assim. Aqui no Brasil, acho que nós temos 3 gêneros, né, de histórias em quadrinhos que fazem bastante sucesso, que é o gênero americano, de heróis, o italiano, acho que ainda faz um sucesso aí para os leitores mais antigos, Tex, até tentaram repaginar o Tex com o Tex Wheeler, né, com o Tex jovem, mas parece que não está muito bem nas vendas. E o mangá, né? Eu acho que são esses 3 que chegam para... claro, tem o próprio quadrinho europeu, que nem você citou, da França e tudo mais. Com qual deles que você se identifica mais, assim? Eu acho que hoje em dia o mangá eu gosto mais, assim. Eu gosto bastante de ler mangá, principalmente por causa dessa variedade, assim, de assunto. Tá dominando. E eu acho que, por incrível que pareça, o Turma da Mônica ainda vende pra caramba.
Ah, sim. Eu já vi é dados assim. Não, e o Maurício, ele é mestre, ele não é só um grande desenhista, mas ele é mestre em ser um empresário. Exatamente. Ele se reinventa a todo momento, né? Quando ele se reinventou ali lançando as graphic novels, Sim. né? Maurício de Souza, com outros artistas desenhando. Exatamente. Teve a graphic novel e a versão jovem lá do Turma da Mônica, que é meio puxando o mangá. Então ele é muito habilidoso ali de perceber, né, o que está fazendo sucesso, assim. E você trouxe, eu acho que um pouco desses traços, dessas características para o quadrinho da Tina também, né? Exatamente. Dessa sensibilidade que você falou ali em olhar para o adolescente, para o jovem de hoje e resgatar os problemas do jovem, né, nessa questão midiática, das redes sociais. Eu acho que você teve uma influência também dessa vibe meio do mangá, assim. Com certeza, o mangá está misturado ali, é uma mistura de cartoon com mangá, assim, as expressões dos personagens e tudo mais, está misturado ali. Inclusive até os olhos, né? Os olhos os olhos gigantes. Na capa. Não, e é realmente um estilo muito bonito, muito, eu acho que é expressivo, sensível, né? Fica assim, uma ilustração bem sensível, né? E assim, qual é a mensagem que você daria? Porque eu tenho, por exemplo, eu sou professor de escola pública, né? E eu tenho alunas, principalmente alunas, inclusive, que desenham muito bem. Que talvez, algumas até já fizemos até exposição com os desenhos delas e tal. Qual que é a mensagem que tu daria assim, para um jovem que estaria iniciando na carreira de quadrinista, de ilustrador? Eu acho que, primeiro de tudo, é não se preocupar assim, de ter o roteiro ou o desenho perfeito, assim, entre aspas, né? Porque às vezes a gente fica se cobrando demais, assim, e daí vai adiando suas próprias experiências em fazer quadrinho. Então, tipo, não se preocupa se com o seu desenho, com o seu roteiro ali, né, com a sua escrita, vai exercitando. E vai exercitando com coisas pequenas, né? Eu dou aula de desenho e eu tive um aluno que ele queria fazer o primeiro quadrinho dele e ele queria fazer uma saga de 300 páginas e não sei o que, um negócio gigantesco. Ele começa assim. A escrever e quer fazer uma coisa, né? Nossa, estrambólica, e fica muito longe, né? Muito fora do alcance, né? A pessoa se cansa ali, não dá continuidade, às vezes até se frustra ali com a ideia de criar. Então faz um quadrinho de 3 páginas, 1 página, faz uma tirinha, sabe? Então pega os formatos menores, assim, né? Mais curtos, se experimenta ali e já vai fazendo, já vai desenhando, já vai experimentando, já vai escrevendo ali com o que tu tem agora. E a própria produção do quadrinho já vai servir de exercício, de ferramenta para exercitar o seu desenho, o seu roteiro, e a pessoa depois ir explorando outros formatos ali maiores e tudo mais. Onde é que a gente consegue o Trovão? O Trovão aqui em Passo Fundo tem na Livraria Delta, na loja Radioativa, no Sebo Café, pela editora Projeto Sorrisos também, e pelo meu Instagram também a pessoa pode entrar em contato, principalmente para quem é de fora, aqui de Passo Fundo, eu envio também, eu enviei vários trovões. Quer deixar o Instagram para o pessoal? Meu Instagram é o Renato Brito, com 2 T's, Art. Ali pelo Instagram é só me mandar uma mensagem ou eu mando para qualquer parte. Qualquer parte do país, aí pelos Exatamente. Correios, né? Renato, muito obrigado pela sua presença, né? De repente a gente faça alguns futuros programas para debater sobre histórias em quadrinhos, talvez convidando outras pessoas para fazer um debate. Acho uma temática bem interessante, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E até semana que vem.